Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Visão. Eu compartilhei na semana passada princípios importantes demais. Eu estou compartilhando com vocês sobre visão, sobre alvos. Sabe, nossa vida, ela não é natural, ela é espiritual. Quando a Bíblia diz em Colossenses que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, você mudou de endereço, você mudou de CPF, você mudou de CEP, você mudou o quê? Completamente. Assim como Deus chamou Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, sai da casa do seu pai. Existe uma outra forma de viver, existe uma outra comida que você deve comer. E a nossa vida ela é definida pela voz que nós ouvimos. Ontem eu vi um vídeo que está crescendo cada dia mais crentes evangélicos, não praticantes. O que significa? Eu agora sou crente, então eu vou na igreja quando eu quero, eu não quero compromisso, eu quero continuar com os mesmos princípios, com a mesma forma de viver, e esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Sabe, quando você é sensível à voz de alguém, você sabe quem está falando. Lá em João 10, 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Como que eu conheço a voz de Deus? A única forma de conhecer a voz de Deus é estando próximo, se relacionando, o conhecendo. Se eu ligar para meu filho, eu não preciso me apresentar como o pai dele, porque ele conhece minha voz e sabe que eu sou o pai dele. Então nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus ao ponto de aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe, a sua vida será definida pela voz que você ouve. Sabe o que aconteceu lá no Jardim do Éden? Algo muito importante. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher, e assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Deus disse para aquela mulher, para Eva: não coma dessa árvore. Você pode comer de todas, dessa você não deve comer. Eu comecei esse episódio dizendo para você que existe uma outra forma de viver, com outros princípios. Então você precisa entender como funciona essa nova vida. Mas a serpente entrou na história e também disse: se você comer, você vai conhecer do bem e do mal. E o que aconteceu? Gerou uma dúvida. Então se eu ligo para meu filho e digo Davi, ele fala pai. Mas de repente alguém ligar para meu filho, a IA ligar, ou alguém que se parece, alguma coisa assim, e isso gerar uma dúvida dentro dele, tem um problema sério, porque ele não tem convicção da minha voz. Isso pode produzir na vida dele uma tragédia. O que aconteceu com Eva? Ela ouviu a voz da serpente, deu valor para a voz da serpente e comeu o que não era para ter comido. Quantos de nós, você ouve uma voz, não compra, não vai avançar, se posiciona, não faça isso, não vá para esse lugar, não viva segundo os seus desejos, viva segundo os desejos de Deus. E você vai insistindo. O que vai causar na sua vida? Consequências, problemas. É como o Salmos 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus estava aqui e Deus continuou sendo com eles, mas houveram muitas consequências. Você comprou o que não era para comprar, Deus continua com você, mas havia um boleto para você pagar. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus é Deus, Ele é muito bondoso, mas Deus também é um Deus de princípios. E muitas vezes, por amor a você, você tem que colher algumas consequências para que você possa entender como funcionam as coisas. É tão simples a vida. Não complique aquilo que é simples. Você foi salvo pela fé. Simplesmente você creu, você confessou e você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí, a partir desse momento, você precisa entender como funciona essa nova vida. Quais são os princípios? Qual é a visão? Como se comporta? Como que é? É do diferente. Por isso que você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Então, como que Jesus venceu lá no deserto? Simplesmente, ele dizia: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Então, o que sai da boca de Deus sobre todas as áreas da sua vida? Você precisa conhecer. Para isso, não é somente você vir num culto. Eu estou falando de um relacionamento. Quanto mais próximo você está de Deus, mais você conhece o que Ele pensa, o que Ele acha e o que sai da boca dele. Então, quando nós lemos a palavra, você vai perceber muitas vozes. Pedro andando sobre o mar, Deus disse, vem, e ele foi. Mas no meio do caminho ele ouviu uma outra voz, a voz do medo, a voz da tempestade, a voz do vento contrário, e começou a afundar. Quando Deus chamou Jeremias, Deus falou, eu te constituí, eu estou dizendo para você, eu tenho um chamado. O que ele ouviu? A voz da crise de inferioridade. Quem sou eu? Eu não passo de uma criança. Então eu vou dizer, os homens de Deus passaram sim por muitos testes. Eles ouviram a voz de Deus e outra voz entrar, voz de medo, limitação, voz de crise, voz de contexto. Então você precisa ser cheio da voz de Deus. Quando Jesus começou o ministério, ele teve essa mesma experiência. O céu se abriu, ele ouviu uma voz que dizia, você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Que você possa ser blindado somente por uma voz, a voz de Deus ao seu respeito. Você é filho, você é amado, você é perdoado, eu te chamei, você consegue, você pode todas as coisas. Se encha dessa voz e com certeza você vai ser muito exitoso naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deus te abençoe e até o nosso próximo Café com Visão.